Mas assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que os pacientes que a gente trabalha, ela também não tem, da importância da musicoterapia. Sim. A música, para qualquer pessoa, né? Ela é de extrema sensibilidade, né? Ela mexe mesmo com o ser, né? Como eu costumo dizer, a música faz parte de nós, está dentro de nós, né? Que para ser música precisa ritmo, que está na nossa pulsação, né? Precisa de melodia, que está na nossa memória, né? E precisa ritmo, harmonia, que está nos nossos sentimentos. Então a música está dentro de cada um de nós, né? E estando dentro de cada um de nós, está dentro das crianças e a gente consegue trabalhar isso com eles. Sou apaixonada pelo que faço, né? Então é fácil falar. É lindo de ver, né, Clê? Quando a gente fica dançandinho nos corredores, né? Enquanto a gente está escutando ali o atendimento da musicoterapia, tanto da Clara quanto da Fê. E aí a equipe fica dançandinho, né? Junto com o grupo lá de fora. Aproveitando, né? Aproveitando o momento, né? Que deveria ser só das crianças. A gente acaba aproveitando. Não. É muito gostoso. E a gente vê esse retorno da parte deles, né? Uma evolução disso com eles. E como as crianças gostam de instrumentos musicais, né? É verdade. Vem aquela sala aberta, às vezes dá uns BO que rolam uns instrumentos, né? Mas é porque é maravilhoso, faz parte. Curiosidade, né? De tocar, de conhecer o instrumento. E eles começam a querer falar algumas coisas já em função disso, né? Querer cantar junto, né? Nem que seja né? Que o peitinho faz mas é bem interessante, né, a música. E essa descoberta nela, na musicoterapia, é uma evolução, né? É indescritível, assim, os resultados, realmente. E com o todo, como é ali na nossa clínica ali, fono e psicólogo, tudo junto, assim, nossa, isso dá um suporte para as crianças maravilhoso, né? A gente gostaria que o Rodrigo falasse um pouquinho. O Rodrigo veio representar a nossa equipe de psicologia. Falar um pouquinho, assim, da tua vivência, né, Rodrigo, como psicólogo. E, enfim, o Rodrigo já está conosco há muito tempo, né? É o quê? 5 anos já, Rodrigo? Olha, acho que uns 4 anos, acho. Então fala um pouquinho pro pessoal como que é, assim, essa experiência para ti, como que tá sendo e o que tu acha que as mães, assim, que as famílias atípicas precisam saber qual é o papel, né, do psico dentro da terapia. Bom, então eu sou o Rodrigo, sou psicólogo. Essa questão, acho que de o que faz a psicologia até é uma coisa que eu vejo que essa dúvida às vezes tem até entre os próprios profissionais, assim, né? Porque às vezes a gente usa de ferramentas de outras áreas, mas a gente tem o nosso foco, né? Que é o nosso viés, né? A gente pode dizer assim, que é o comportamento da criança, né? A parte da regulação emocional, a parte da tolerância à frustração, e muito disso às vezes a gente trabalha com os pais e uma boa parte em consultório, né? É um time que tem que jogar junto ali, né? Que todo mundo tem que estar... É importantíssimo, né? Exatamente. E né? tem uma dúvida, assim, que às vezes as famílias... Tá, mas o que ele vai fazer com meu filho? Meu filho não fala, ele é muito pequeno, vai só brincar, né? Às vezes as famílias se questionam, né? Mas ele vai ficar conversando com a criança, né? Os pais ficam um pouco, né, receosos, às vezes, assim, para começar, né? E já pensa numa terapia, assim, como com um adulto, né? Com uma conversa, assim... em que a pessoa vai trazer um tema, um tópico que a gente vai conversar, mas uma criança, ela não necessariamente ela vai trazer muitas vezes nem verbal a criança né? Então a gente trabalha muitas vezes dando estímulo para fala, às vezes dando estímulo para questões acadêmicas, questões às vezes a gente pode usar como recurso música também, é muito comum, né, de usar. Mas a gente tem o nosso viés, que é para trabalhar os comportamentos adaptativos, os desadaptativos, os que são funcionais, os que não são, né, entre aspas, assim. E a gente também trabalhar junto com a família o dia a dia, assim, nessa criança, que eu acho que é uma coisa bem importante, né, a autonomia dela, a questão da dificuldade, assim, que muitas vezes a criança faz uma birra, ou tem dificuldades, assim, de desorganização.
Então, acho que, apesar de às vezes ficar confuso, o nosso foco é esse, é o comportamento e a parte da regulação emocional ali também, né? O Rodrigo, eu queria que tu também pudesse explicar, claro, bem brevemente, assim, mas falasse um pouquinho sobre o que é a orientação parental, né? Que é uma das, vamos dizer assim, dos métodos, né? Na área da psicologia seria uma área, né, que a gente utiliza. Explicar um pouquinho como que funciona, para que serve, né, a orientação parental. A orientação parental, o próprio nome já traz um pouco do que se faz, assim, a gente, como o nome diz, a gente orienta os pais, né, a gente traz as melhores orientações baseadas nas evidências científicas, naquilo que a gente tem de mais atual, mais recente. A gente trabalha a parte tanto de educar essa família sobre as melhores práticas, né, para determinadas situações, assim, e só que essas melhores práticas às vezes têm suas individualidades, né? A criança tem suas preferências, a família tem suas características, né? Então a gente adapta todas essas estratégias à realidade daquela família, né? A gente sabe que tem muita coisa que a gente gostaria que fosse de uma determinada maneira, mas a gente tem que pensar naquela realidade ali, né? A gente não dá para ser muito impositivo, assim, porque senão não acontece, né? Então a gente, por exemplo, né, a gente diferenciar a birra de crise, como que a gente maneja cada situação, né? A gente vai trabalhando isso com a família, né? A criança chorou por determinado motivo, como é que eu lido com isso, né? O que eu faço nesse momento? E também tem a parte do suporte emocional, assim, para as famílias, né? Muitas vezes a família sabe o que tem que fazer, só que ela não consegue botar em prática, muitas vezes, né? Então, a gente também entender, assim, claro que a gente não vai fazer uma terapia com a família, mas a gente vai tentar entender qual é a dificuldade, dar um suporte, né? Fazer com que aquilo ali aconteça, assim, aquele trabalho aconteça de fato, assim, no dia a dia. Acho que é isso, É bem importante, né? Na medida que a gente for andando e construindo esse projeto do podcast, a gente vai trazendo também outras especialidades, né? Mas na clínica, então, a gente tem, além da psico e da musicoterapia, psicopedagogia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, né? Que, né, modéstia à parte, né? Tem um amor... A fonoaudiologia. A fonoaudiologia, né? Então, terapia comportamental, ABA, né? Então, são todas... esqueci de alguma? Físio, fono, TO, psico, músico... terapia ABA. Me ajudem. Eu acho que foram todas. Acho que é isso aí. E, então, são várias especialidades assim, se unindo para poder... Psicopedagogia. Se unindo assim, para dar esse suporte para a criança, né? Então, nesse mês, né, que é o mês de conscientização do autismo, que às vezes a gente vê assim, algumas pessoas até falando em data comemorativa, e na realidade é um mês que a gente fala um pouco mais, né, daquilo que a gente vivencia o ano todo, todos os dias, né? Então, as famílias, ela não tem um mês, né? São 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? O ano todo. Mas é um período assim que a gente para refletir, né, falar um pouquinho assim sobre o impacto, né, desse transtorno de desenvolvimento, bem como os outros transtornos também, mas como que o TEA impacta assim, na nossa vida, na vida das famílias, né? Então acho que hoje assim é a gente poder de certa forma, se a gente conseguir tocar uma família, uma pessoa, tirar alguma dúvida, assim, vai ser muito legal, né? Então, a gente tem uma pessoa muito especial, né, para poder compartilhar, né, desse momento. Vamos chamar. Surpresa. Pode sentar. Bem-vinda. Obrigada. Então, essa é a nossa amiga, parceira de trabalho, né? Sem ela, a gente, olha, sem esse cérebro, não sei o que seria das famílias dos nossos pacientes, né? Então, a doutora Gabriela Giordani, neuropediatra,
que acho que dá suporte para grande parte dos nossos pacientes, né, doutora? Sim. E eu queria te pedir assim, para te apresentar um pouquinho. A gente veio conversando no carro, tu veio me contando um pouco da tua história, mas falar assim, por que que tu virou neuropediatra? O que que te chamou a atenção nessa profissão, né? Primeiro, assim, eu queria ser pediatra. Eu gostava de criança. No 3º ano da faculdade, eu decidi, eu quero ser pediatra. Eu gostava daquela parte bem simples da pediatria, puericultura, ver como a criança tá, ver o peso, a altura, ajudar o aleitamento materno. Consegui, porque a pediatria, na verdade, tu ajuda uma criança a ter o melhor futuro que ela é capaz de ter. Fazendo pequenas coisas de evitar que ela tenha uma infecção grave, tu vai dar uma qualidade de vida para ela. Quando eu cheguei na residência, a gente passou um mês na neuro. E lá eu vi que tu poderia ajudar de uma forma diferente, que tu poderia pegar esses seres humanos que já nascem com uma dificuldade e dar para eles essas capacidades também, conseguir que eles tivessem um melhor futuro, ajudar eles a mostrar tudo o que eles são capazes de mostrar e dar qualidade de vida. Aí eu passei esse um mês na neuro e depois daquele dia eu já sabia o que eu queria fazer pro resto da minha vida. E aí, mais anos estudando, e aí eu fiz neuro, que eu acho que foi um amor à primeira vista. Que foi passar uma semana lá e eu já sabia que era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. E na tua prática clínica, assim, quais são os maiores diagnósticos, assim, né? O que tu vê mais hoje em dia dentro do consultório? No consultório a neuro é uma coisa muito abrangente. Ela pega desde doenças genéticas raras, a epilepsia, mas atualmente o principal é o autismo, tá? Que também pela sua própria frequência acaba sendo o que mais procura. Outro que é muito importante é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E lembrando que são transtornos do neurodesenvolvimento, logo o principal pessoa para fazer o tratamento, para fazer o diagnóstico é o neurologista. Uhum. E por que o TEA, né, tem esse nome TEA, né? O que é transtorno do espectro autista? O que é o espectro? A palavra espectro é a mesma palavra que a gente usa para o arco-íris, tá? Que tem diversas cores. Não existe um autista igual ao outro, como não existe nenhuma pessoa igual a outra. Na verdade, se tu pensar, a própria palavra transtorno é uma palavra que quer dizer que cada um é diferente, tá? Porque o que combina o autismo é que ele tem que ter umas características X, mas nessas características que são dificuldade de comunicação e comportamentos restritos e repetitivos, tu pode ter uma criança que é verbal, uma criança que não fala, uma criança que tem muitas estereotipias, outra que não tem nenhuma estereotipia. E todas elas vão fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista, tá? Por isso são pessoas completamente diferentes, com capacidades e dificuldades diferentes. Então pode ser que tenha criança que vai falar e outras que não vão se comunicar. E na hora do diagnóstico, às vezes quando a gente faz um diagnóstico precoce com 2 anos, eu não tenho nenhum marcador que vai me dizer isso. Tu vem uma criança que não fala, às vezes tu fica com uma sensação, às vezes tu tem aquele feeling, eu acho que esse tem um bom prognóstico, esse eu acho que não tem. Mas muitas vezes eu disse, esse parece que não tem um bom prognóstico e volta um ano depois falando. Isso eu acho lindo na neuropediatria, que as crianças, elas são uma caixinha de surpresa, você não sabe o que vai acontecer se a gente estimular ela de forma adequada. Então, tu faz o diagnóstico, mas o prognóstico depende de outras coisas. Depende do que a gente vai fazer a partir desse diagnóstico, as terapias que a gente vai fazer, como a família vai acolher, como a sociedade vai acolher. Mas a gente não é tão poderosa assim. Tem coisas que dependem da própria criança e da própria capacidade dela. Então, o que a gente pode fazer? A gente faz o diagnóstico e eu não sei qual é a capacidade daquela criança, mas eu sei que tem. Então, o que a gente pode fazer é espremer essas capacidades para tentar tirar tudo que ela é capaz de nos dar. Que pode ser se tornar um autista nível 1 de suporte e às vezes continuar sendo um autista nível 3 de suporte, mas com uma boa qualidade de vida e uma autonomia o máximo possível. Tá, e assim, a gente sabe que eles são diferentes, mas quando eles... Como é que eu tenho... O que eu tenho que observar, né? Assim, quando a criança... Os primeiros sinais, né?
eu sou uma mãe de bebê, né, recém-nascido, então a gente fica meio na neura, né? Será que isso tá dentro do espectro? Será que não tá? Né? Será que isso é da infância? Será que eu que tô neurótica, né? Porque tem isso, né? Ou será que eu não tô enxergando, a coisa tá gritando, ele na minha frente eu não tô enxergando? Então, o que a gente tem que olhar e se questionar? Isso tá estranho, acho que é melhor avaliar. Quando a gente fala de transtorno, a gente fala de uma característica humana. Tá? É que nem todo mundo fala, eu sou desatento, eu tenho TDAH. Não. Tu tem uma característica humana. Todo mundo em algum momento é desatento, como todo mundo tem ansiedade de vez em quando, não necessariamente tem transtorno de ansiedade. Então, tu tem que ter um conjunto de coisas para te se preocupar. Não adianta tu ver, ele enfileirou os brinquedos. Todas as crianças em uma fase enfileiram os brinquedos, como todas as crianças em alguma fase vai andar na ponta dos pés. A gente até estava conversando antes sobre estereotipias em bebês pequenos. Na verdade, às vezes nem é estereotipia, é que ele não sabe se comunicar e ele se comunica com o corpo. Então, tem que ser um conjunto de coisas. Mas o que mais a gente nota são dificuldade de contato ocular, talvez seja um dos primeiros sintomas que aparece. Dificuldade na introdução alimentar, também é um sintoma precoce. Dificuldade com o toque, ou um bebê extremamente choroso, demandante. Outra coisa que às vezes as mães falam, era tão quietinho, não dava trabalho nenhum. Uma criança para dar trabalho. Se ela não dá trabalho, alguma coisa está errada. Normalmente as mães falam dos extremos. Ou é um bebê com muita demanda, ou é um bebê de pouquíssima demanda. Tá? E outra coisa assim, tu é a mãe, tu conhece teu filho, tu sabe dizer quando as coisas não estão bem. Então tu tem que escutar, se tu tem uma dúvida, vai atrás, procura alguém que possa realmente te ajudar. Porque a mãe, quando pega o bebê, e essa relação que é feita naquele primeiro toque, é uma das relações mais lindas do mundo. E se tu sente ao pegar teu bebê, não tá bem as coisas, acredita em ti. Pode ser que não seja nada, mas ter essa sensação ruim em ti, sem saber se é ou não é, talvez eu acho que seja uma das coisas mais enlouquecedoras do mundo. Tá? Pode ser só que ele tá no início da marcha e tá caminhando na ponta dos pés e que daqui a pouco vai caminhar sem ser nas pontas dos pés, como pode ser um sintoma. Tem que ser olhado. E a mãe tem que ser acreditada também. Tem aquela coisa assim, da demora em falar, né? E às vezes tem, mas o pai dele também não falou. A criança, cada um tem seu tempo, né? O tempo dele. Não, as pessoas têm seu tempo, mas as pessoas têm... Tá escrito na carteirinha que tem que falar a primeira palavra entre tal e tal idade. Se em tal idade não falou, tem que abrir os olhos, tá? Como a gente sabe que o transtorno do espectro autista é extremamente genético, não é incomum na mesma família ter outras pessoas com atraso de fala. Pode ser que o pai seja autista? Pode ser. Mas pode ser que ele também seja o que a gente chama de espectro expandido. O que é isso? Na família da criança com autismo, não necessariamente as outras pessoas vão fechar critérios, mas tu nota que as pessoas têm sintomas. Ou tem alteração sensorial, ou são muito rígidas. Tu nota que tem uma coisinha ou outra, só que não o suficiente para fechar diagnóstico. Então, é muito comum tu ver os sintomas no resto da família. É porque ele é igualzinho o pai. Sim, é porque ele é igualzinho o pai. O pai provavelmente também tem autismo, também não foi diagnosticado. Só que a gente agora tem a capacidade de fazer um diagnóstico precoce e ajudar a ter uma vida melhor. Porque se tu eu converso muito com os pais que têm o diagnóstico depois dos filhos, que é uma vida muito sofrida. Me marcou muito um pai que me falou que ele aprendeu a olhar nos olhos porque o avô dele batia nele. Porque ele disse, tu tem que aprender a olhar nos olhos, senão tu não vai ter um emprego. E tu aprender dessa forma é muito doloroso. Então, o diagnóstico é para as pessoas não precisarem aprender na dor, e sim no amor. E justificar, né, aquele comportamento. Porque às vezes tu não tem nome, né? O fulano simplesmente é assim. Acho que antigamente era mais assim, né? Agora, com a procura, né, e a informação, né, tu consegue alcançar mais o diagnóstico e tu consegue lidar melhor com o que está acontecendo, né? Mas também eu vejo que as famílias muitas vezes não querem passar por isso, não enxergam, né? Ou negam, né? E é bem comum isso acontecer também, né? É bem comum. Eu acho que é mais comum
a negação do que o excesso, tá? Acho que tem algumas pessoas que procuram diagnóstico, principalmente adultos, com segundas intenções sobre o diagnóstico, mas eu não acho que uma mãe vai chegar para ti e inventar uma coisa dessa. Nenhuma mãe gostaria de ter esse diagnóstico. E a negação faz parte, tu como psicólogo sabe disso. É parte do luto negar que aquilo está errado. E essa negação, tu pode negar, mas o que tu não pode é paralisar. Tá? Às vezes eu digo assim, tudo bem, não vamos colocar que é autista agora, se pra ti tá difícil esse diagnóstico, mas vamos começar a intervenção. Eu acho que uma coisa também é qual o objetivo do diagnóstico, né? A gente pensar se o diagnóstico ele não é um rótulo, né? Uma coisa assim que a criança é a autista, né? Acho que o diagnóstico vem muito para dar qualidade de vida, né? Tanto para a família quanto para aquela criança ali, né? Ou adulto, enfim, quem seja. E as famílias, acho que elas têm um pouco de medo disso, assim, eu vou descobrir que meu filho é autista, eu vou descobrir como se ele já não fosse, né? Como se ele estivesse começando a ser a partir daquele momento. Só que eu acho que claro, né, tem o rótulo, tem o bullying, tem todo esse viés negativo, mas a gente, enquanto profissional, a gente busca esse diagnóstico, acho que muito com o objetivo de trazer qualidade de vida, assim, né? A criança não vai deixar de ser quem ela vai continuar sendo, tendo aquelas características, aquelas particularidades, mas a gente busca trazer qualidade de vida, né? E eu acho que muitas vezes tem esse receio, né, enfim, descobrir que tem alguma coisa, enfim, então entrando às vezes num processo de negação, que, como tu disse, é um luto, né? Eu idealizo um filho como ele vai ser, eu imagino que eu vou fazer determinadas coisas com ele e aí, quando vem esse diagnóstico, para muitas famílias eu vejo que é um banho de água fria, assim, né? Né, daqui a pouco eu não vou conseguir jogar bola com meu filho, daqui a pouco eu não vou conseguir sair passear com ele, mas não necessariamente é isso, assim, né? Acho que O diagnóstico tem que ser uma libertação, ele não pode ser uma prisão. Isso é uma coisa que tem que ser bem clara para os pais. Ele vai nos libertar e ajudar a voar, chegar num caminho, e não aprisionar aquela criança. É isso que tu vai ser. Tá? E filho é um sonho. Tá? E, na verdade, nunca nasce essa criança. Mesmo que ela não tenha um diagnóstico de autismo, ela seja uma criança típica, ela nunca vai ser a criança que tu sonhou. Então, eu acho que o banho de água fria é simplesmente ter o filho. Porque ele nunca vai ser o teu sonho realizado, a princesa ou o príncipe que tu sonhou. E o diagnóstico é só um nome. É só um rótulo, um CID, um númerozinho que pedem pra gente colocar as pessoas para elas conseguirem ter direitos. Tá? Então, na verdade, o diagnóstico é uma coisa que a sociedade impõe a essa criança. Porque, no fundo, ela é só uma pessoa. E mesmo um autista é completamente diferente do outro. Então, Sim. mesmo que a gente, às vezes, tenha um mesmo nível de suporte, mesmo diagnóstico, às vezes são crianças completamente diferentes. Porque eles né? têm personalidade. Isso. Tá? Doutora, eu sigo o teu trabalho, que eu acho lindo, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta assim, como que te procuram mais? Porque eu sei que tu desde um mês, né? Você já atende as crianças, assim, já faz. Qual é a idade que te procuram mais, assim? Primeira consulta, 2 anos. 2 anos. Tem bastante de 6, mas aí é normalmente por TDAH, um autismo nível 1 de suporte que passou despercebido, tá? Tem algumas adolescentes, meninas que chegam, que estão começando a ver os sintomas de autismo, porque as meninas nível 1 de suporte, elas são tímidas, vão escondendo, aí chega a adolescência, a vida fica um pouquinho difícil, e aí o diagnóstico aparece, mas normalmente são essas idades chaves. E que, na verdade, o que eu gosto de dizer é que as idades que me procuram são as idades da poda neuronal. Que é 2 anos, que é a poda da linguagem, 4 anos, que é a poda dos porquê, da comunicação mais complexa, os 6 anos, que é a poda escolar, e os 12 anos, que é a poda da adolescência. Esse é o quadro aquele que você diz que segue, da Meyer, né? Da psicóloga, né? É que essas são as idades, porque são as idades de virada. Tá? E os transtornos do neurodesenvolvimento, eles acontecem em idades de virada. Lembrando que a pessoa nasceu com aquele transtorno. Outra coisa que não tem nada a ver com autismo, mas, por exemplo, esquizofrenia. É um transtorno de adulto, mas as pessoas nasceram com esquizofrenia.
Mas só vai surgir na vida adulta. Então, assim, por quê? Porque o cérebro está no momento com predisposição de aparecer aquilo. Eu vejo que aparece bastante essa dúvida, assim, né, de esquizofrenia ou autismo. Acho que isso que tu falou é o principal, né? Desde quando que se apresentam essas características? Porque, né? assim, uma pessoa não se torna autista aos 18 anos. Ela sempre teve coisas. Como, por exemplo, essas meninas de 13 anos que elas não se tornaram autistas com 13 anos. Se tu for olhar lá com 4 a 5 anos, ela já tinha coisas. Mas eram coisas sutis que não traziam sofrimento para ninguém da família, mas para ela já trazia. Tá? E o que a gente aqui, como equipe multidisciplinar, é tentar diminuir esse sofrimento. Tanto, principalmente da criança, mas também da família. De entender quem é aquela criança e como eu posso dar uma vida boa para o meu filho. Tem casos também de que a criança aparentemente tem um desenvolvimento normal. Aparente. E aí chega ali nos 2, 3 anos, 2 aninhos, né? Aí ela para. Né? É que é uma idade de poda neuronal. O cérebro muda nessa idade. Ele dá um 360. Só que, tipo assim, não é que mudou. Os sintomas do autismo estavam lá. Mas quando houve essa poda, que é o corte, cortou as características típicas e ficaram as características atípicas. Mas se tu for procurar vídeos do bebê, tu vai ver que era um bebê diferente. Tu vai ver que o contato ocular não era bom. Tu vai ver que ele tinha dificuldades. Tá? Existem estudos mostrando de filmagem de crianças que depois tiveram diagnóstico de autismo, que até a movimentação dessa criança é diferente. Parece que às vezes se normalizam algumas características, acho que até para a família também, os pais muitas vezes terem essas características também não se percebe, assim, né? É uma coisa... E a maioria das pessoas atualmente não conhece criança. É. Antigamente a gente ajudava, as pessoas se ajudavam, né? Eu criar primo, tinha sempre uma criança na família. Agora essas mães não têm o mínimo contato com criança. São filhas únicas, de filhas únicas. Então, assim, a maioria das pessoas não tem contato com criança para saber o que é esperado ou não. Essas crianças são pessoas que não sabem brincar com criança, não sabem cuidar de criança. Então, como é que tu vai querer que essa mãe saiba o que é normal ou não é normal? E às vezes acontece o inverso. A família acha que é autismo, mas não, na verdade não estimulou, não sabe lidar, né? E aí tu vai só orientando ali e a criança engrena, né? Porque é muito difícil cuidar de uma criança. Tá? E eu acho que às vezes a pessoa procuram, é autista. Porque também, rotular também é fácil. Se dizer, tudo que ele faz é porque ele é autista, então eu não sou responsável. Isso acontece algumas vezes, eu já vi, é raro, tá? Pessoas usarem o crachá mesmo os filhos não tendo autismo. Porque é raro, mas acontece. Mas eu acho que a gente tem que acreditar na mãe. Mesmo que não seja autismo, se ela acha que tem alguma coisa que não está bem, é porque não está bem. Pode ser alguma coisa emocional, pode ser alguma coisa, um TDAH, a criança pode estar com depressão. E atualmente, como o que é mais falado na internet, na TV, é o autismo, acaba que a pessoa só tem conhecimento sobre isso. Minha filha está muito quietinha, não fala com os outros. Ela vai procurar achando que é autista. Quando tu vai ver, é uma depressão infantil. E os sintomas são... muito parecidos. E também se pensa muito na depressão e na ansiedade, muito como um adulto vivencia isso. E a forma como a criança vivencia, às vezes, é bem diferente, né? Às vezes uma irritabilidade, às vezes uma inquietação. Nem sempre a criança vai ficar triste, trancada num quarto chorando, né? Às vezes a manifestação é bem diferente, assim, né? Do sintoma, né? E outro transtorno que é muito complexo fazer diagnóstico diferencial é TDAH, porque eles são muito parecidos na primeira infância. Uma criança com TDAH, às vezes, vai ter muita dificuldade de contato ocular, porque não para. Que também é um transtorno de neurodesenvolvimento. Tu nasce com TDAH, né?
é genético, né? Então... E acontece a mesma coisa. Não, ele é só igual ao pai. Exatamente. O pai era assim quando criança. Mesma coisa. E a gente tem que olhar e realmente o que eu gosto de dizer é acreditar na mãe. Poucas mães vão falar coisas do seu filho, entendeu? Que não é uma preocupação genuína dela. E aí, quando a gente identifica, o que a gente faz com essa mãe, com essa família, com essa criança? A gente dá colo. A gente acolhe, a gente ajuda. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar colo. É acolher, entender que ela tá num luto, que aquela criança idealizada não tá mais ali. Fazer ela aceitar aquela criança. Mas a gente tem que, o mais rápido possível, dar um choque de realidade. Tá, ok, temos esse diagnóstico. O que a gente pode fazer? Eu acredito nesse choque de realidade, né? Muitas mães que eu conheço bastante assim, elas, meu filho é doente, deixa fazer o que ele quer fazer, não corrige, não faz nada. Então, elas necessitam muito de apoio também, para não deixar isso acontecer, porque depois que crescem, fica mais difícil, né? A gente sabe que às vezes as mães, coitadas, não, deixa ele quebrar, deixa ele tirar tudo, sabe, ele é doente. Aí vem o papel do Rodrigo, assim, né? Como é importante essa questão da orientação parental, né? Esse suporte para essa família. Eu procuro trazer os pais também junto, porque é verdade. E orientações, acho que a equipe toda dá orientações, né? Para os pais também, né? Só que, claro, daí a gente busca Falamos de olhar, formas diferentes, mas a mesma coisa, né, Rodrigo? E quando a gente fala de luto, a gente não está fazendo uma analogia ao luto. É como se estivesse... Não, a família está tendo um luto, sim, né? Morreu, sim. A expectativa... E aí tem todas aquelas fases do luto que a gente sente quando tem a perda de um ente, né? Ou de uma outra situação. E que eles sentem exatamente isso ali, né? Que não é fácil, né? Lidar com o diagnóstico, com o dia a dia, com receber o diagnóstico, tudo isso... É muito amplo, né? E tudo é muito impactante também, né? Muito forte para aquela família ali, né? E às vezes a mãe chega e eu tenho que dizer para ela, teu filho precisa de 20 horas de terapia. Isso é assustador. Só que eu não posso dizer assim, vamos conversar daqui a 2 meses para fazer um plano terapêutico. Não, o plano terapêutico tem que fazer na primeira... Fez o diagnóstico, tem que dar plano terapêutico. Além de tu ter um diagnóstico de autismo, disseram que teu filho precisa de 20 horas de terapia. Da onde que eu vou tirar dinheiro para isso? Com quem eu vou brigar? Eu quero dar tudo pro meu filho, mas eu não tenho condições de ter tudo isso. É muita informação para receber em uma consulta. E aí eu tenho certeza que às vezes as pessoas saem e não sabem nem para onde procurar. Então, por isso que é importante tu ter equipes multidisciplinares e a pessoa... normalmente eu dou algumas referências e digo assim, na tua cidade tem tal e tal lugar, procura essas pessoas que elas vão te ajudar a encontrar os caminhos, tá? Por quê? Porque o tratamento eu adoraria dizer que há uma cura, que o ácido folínico vai mudar a vida do teu filho, mas não, o tratamento é o mais difícil de todos, que é trabalho. Não é uma medicação mágica, é ir no Rodrigo, em ti, e na Clé, fazer todo esse trabalho de todos os dias. Porque é isso que vai dar o suporte para essa criança. E é um estímulo constante que tem que ter, né? E outra coisa, não adianta ir no Rodrigo uma vez por semana, 2, e chegar em casa e a mãe diz, pode destruir tudo. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, a gente também tem... As mães têm que saber que a gente faz o nosso trabalho durante aquelas horas de terapia, mas ela tem que continuar o trabalho, tá? Vocês, a gente é tudo passageiro na vida dos nossos pacientes. A gente vai embora. Quem vai continuar com ele é a família e as pessoas que amam ele, tá? Então, uma coisa que às vezes nos entregam e dizem, vocês cuidam. Não, eu preciso empoderar essa família para ela fazer o cuidado fora. De novo, voltando à orientação parental. Não só dizer, porque também acontece isso, assim, às vezes as famílias, a gente vê que vira um oráculo, assim, elas vêm perguntar pra gente o que a gente faz, né? Mas a ideia não é essa, né? A ideia é que eles mesmos tenham as ferramentas para eles usarem no dia a dia deles, né? Sim, até porque a família conhece muito melhor aquele paciente do que a gente. Claro.
né? E aí precisa que eles tragam pra gente as informações, né? Isso. Por isso essa proximidade que eu acho que tem que ter com a família mesmo. Tem uma família que mandou, né? Estou em investigação sobre o autismo e não durmo. E outras características. Ele tem 2 aninhos, né? Então é esse desespero, assim, né? E aí tu chega, a gente falou no início aqui, foi apresentar a clínica, a gente falou uma cartela de intervenções. Musicoterapia, psicopedagogia, psicologia. Aí tu pega e larga isso em cima da família. Mas por onde que eu começo? Né? Assim, é muita coisa. A gente estava falando, eu tenho 3 filhos, né? E eu não consigo levar um na terapia porque eu me atrapalho. Imagina cumprir esse plano terapêutico que às vezes a criança exige, né? Pelas necessidades dela, né? E aí essa família, tá, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou para fono, vou para TO? O que tem alguma intervenção que é mais importante? O que tu considera, assim? Tem que avaliar a criança. Tá? A gente tem que ver quais são os nossos objetivos. Não é todo autista que vai fazer as mesmas terapias que os outros, tá? Quando tu vê um autista e tu vê, tá? Vamos dizer, diagnóstico 2 anos, tá? Tem muita dificuldade na comunicação, tá? Tu nota que não sabe brincar, tá? Mas não tem nenhuma alteração importante de comportamento, a gente vai focar mais na fono e na TO. Tem um autista de 7 anos que fala, se comunica. Claro que vai ter algumas alterações na fala, a fala não vai ser maravilhosa, mas tá brigando com todo mundo na escola. E a gente vai dar preferência para psicóloga. No mundo ideal teria que fazer tudo? Não, o mundo ideal é não precisar de nenhuma terapia. Então a gente vai se focar no que realmente aquela criança faz. Não é receita de bolo, tá? E não é porque com 2 anos foi prescrito tais terapias que com 4 vai precisar fazer exatamente as mesmas. A coisa mais legal que existe é dar alta. Dizer, hoje, da minha especialidade, tu não precisa mais. Tá? Ou, por exemplo, dizer, hoje, o meu trabalho contigo tá, mas agora ele precisa de uma psicopedagoga. Porque, por exemplo, tu começa com a fono, tu resolveu os problemas de fala, lembrando que tu não vai tornar a comunicação e a fala dessa criança uma comunicação e fala típica. Vai ter sempre algumas alterações. E qualquer fono, qualquer TO que disser que vai tirar todas as características do autismo do teu filho, ela tá te enganando e fazendo um desserviço e uma maldade pro teu filho. Algumas coisas a gente não vai tirar. E a gente não quer tirar tudo. Aconteceu uma vez comigo, há uns 6 anos atrás, veio uma criança para mim, para TO, né? E aí a fono disse para a mãe assim, não tem criança que eu não faça falar, ela vai falar. E aí, assim, visivelmente aquela criança não ia falar, visivelmente, né? E aí eu disse para a mãe, disse, olha, eu não posso te prometer isso, né? Jamais vou te prometer. Assim como eu não posso te prometer, eu como TO, que ela não vai ter mais estereotipia, porque isso faz parte do transtorno. E a mãe ficou muito revoltada comigo, ficou muito braba. Passaram-se alguns anos, né? E ela voltou para a clínica e era uma menina não verbal, né? E aí eu achei tão irresponsável daquela profissional falar isso para aquela mãe, né? Porque ficou parecendo que eu tinha jogado uma praga para a menina, que a menina não ia falar, né? Mas é pelo contrário, a gente tem que ir dando, não só no choque, e dando choque de realidade, mas com amor, com ternura, né? Com afeto. Porque daí, assim, aí a menina era não verbal, ela precisava de comunicação aumentativa. Tinha uma deficiência intelectual, tinha várias outras comorbidades, assim, e para a mãe, ela não aceitou, né? Não, e a Clê fez o inverso do que muitos profissionais fazem, né? Que é dizer, não, eu vou fazer a tua filha falar, eu vou fazer o teu filho andar de bicicleta perfeitamente. E a Clê, com todo o afeto e carinho, né? Trouxe esse prognóstico, assim, que era bem mais possível. E essa mãe não pode nem olhar a Clesiane. Que não deixa de Depois ser ela uma começou forma... a me aceitar, me dava oi. Não deixa de ser uma forma de falar a maneira como eles falam, Exatamente. do jeito deles. Ele se comunica, ele pede,
né? Uma pergunta que veio para nós agora, Clara. O que dentro da sessão da musicoterapia pode auxiliar na linguagem, na comunicação? Muito. Porque assim, eu trabalho muito a preferência tu nota a preferência da música que a criança gosta. Né? Então, por exemplo, nós temos um caso em que o menino quase não falava. Né? 2, né, no caso. E eu descobri que ele gostava de uma música internacional, mas ele não falava nada. Muito pouco em português, que dirá inglês, né? Aí eu comecei a trabalhar em português aquela música. E dava deixa, quando eu entrava no refrão da música, vai! E ele começou a querer falar aquela parte. Então, o refrão ele já canta inteiro. Ele quase não falava, não é verdade? Ele canta inteiro. Aí eu fui pra fono junto com ele. Porque eu acho importante isso. Tu já viu que ele canta isso aqui? Mas ele é tipo... Não, mas olha só, quer ver? Aí eu dei a deixa pra ele e ele soltou. E cada vez ele solta mais a voz. Tá colocando volume. Claro, na maneira dele. As palavrinhas ainda, algumas não estão perfeitas, mas é aquilo que a gente está falando. Da maneira dele, com as dificuldades dele, né? O que eu fiz... no início também, um paciente que não se comunicava, né? Não falava, não sentava nem nada. E na música ele entra e senta direto. E eu vou na hora do pintinho amarelinho, ele faz... E ele... As primeiras verbalizações do Davi foi na primeira vez que eu vi isso, eu pensei assim, ele tá fazendo piu-piu. Fiz de novo. Igual. É o piu-piu que ele tá fazendo na música. Né? E agora, no início também que ele fazia o soldado, que ele fazia assim, agora ele faz assim, ó, o soldado, que ele quer que cante baixa soldado pra ele, né? O piu-piu já é assim, né? O piu-piu tá bonitinho. Mas então tem muito, auxilia muito na fala essas crianças, a música também. E acredito, como o Rodrigo havia dito, né? Que ele usa a música também. Quer dizer, nós usamos os mesmos materiais de maneira diferente. Eu tinha uma ideia, talvez eu esteja totalmente errada, eu vou te perguntar. Eu sempre achei que ajudava a fala, porque a fala, na verdade, tem ritmo, tem entonação. E, na verdade, a fala, se tu pensar, é musical. Tá? Exato. Então, eu acho que tu tocando um tambor, tu vai botando o ritmo da fala, de como funciona. Com certeza. Nas vogais a gente começa, né? A trabalhar as crianças nas vogais. Hoje nós temos pacientes lá que estão tocando o instrumento. Coisa mais linda. Tocando perfeitamente bem, assim, no ritmo da música, que eles sentem a música, eles estão tocando. Né? Meu marido achava engraçado, já trabalhei até com criança surda para fazer música, né? A música, ela vem de dentro, como eu te disse, né? Ela vem de dentro. Então, tu começa com as vogais e auxilia muito no sabe? E eu boto a mãozinha aqui, ó, faz que nem eu, assim, ó, para ver se eles conseguem sentir a maneira que eu solto aquele valdo. Isso é um método que a gente utiliza bastante, né, dentro da fonoaudiologia. Viu? É a mesma coisa, a gente usa os mesmas, né, de maneiras diferentes, né? Eu uso totalmente com música tudo, né? Cantar a nota, cantar a vogal, tudo é música, né? E eu acho que isso tem respondi? Isso tem um pouco a ver, assim, também com a questão de desmistificar as terapias para os pais, né? Que vai dentro desse processo de aceitação e da gente ser muito transparente com as famílias o que a gente está fazendo, qual é o meu objetivo enquanto musicoterapeuta, enquanto fono, enquanto TO, né? Porque tem aquela coisa assim, mas eu vou levar meu filho para a clínica tantas horas para ele brincar, né? Isso é um clássico, né? Mas a criança aprende brincando. Né? Exatamente. E aí? Gabi, explica isso pra gente, por favor. Porque essa é uma clássica, acho que tem que ser explicada pela neuro. O aprendizado, ele só acontece com o amor. Tu tem que ter paixão pelo que tu aprende. Tu tem que achar divertido que tu aprende. Ninguém lembra da fórmula de Bhaskara, porque ninguém achava divertido. Ninguém. Talvez uma pessoa ou outra. Mas assim, tu tem que dar sentido para aquilo e aquilo tem que ser divertido, tá? Para adulto, divertido é uma coisa. Para criança é outra. Para criança, o aprendizado é pelo brincar. Porque é o que é divertido e dá sentido para ela. E o brincar é tu treinar para a vida adulta. Não é por acaso que a gente brinca de boneca, que a gente brinca de cozinhar, brinca de dirigir. A criança tá treinando para ser um adulto funcional.
Porque para te ser um adulto, tu tem que cozinhar, tu tem que dirigir, tu tem que lavar louça, cuidar de outro ser humano. Então, o brincar ajuda o ser humano se tornar um adulto. Porque a brincadeira é sempre de ser um adulto. Exatamente. Tá? Então, não tem como ensinar a criança de deixá-la sentadinha e fazendo as coisas como, agora tu faz isso, agora tu faz isso. Eu sei que o ABA às vezes usa muito isso, mas a criança pode até aprender, mas ela vai aprender com dor. E a gente quer que ela aprenda as coisas Vou com defender. amor. O ABA. Eu não sou contra o ABA. Eu não sou contra O ABA naturalista não utiliza. Eu estou falando o ABA Sim, do sim. tempo das cavernas. Sim. Tá, ok? Mas assim, para algumas crianças, tu não pode ser naturalista. Depende da criança. Tem que ser mais tá? estruturado. Tem Sim. criança que precisa de uma coisa. Precisa de mesa, precisa de estrutura. Tá? E eu sou a primeira a falar que o ABA é maravilhoso. A gente vê a diferença das crianças com indicação adequada e terapeuta adequado, a evolução que um ABA bem feito pode fazer. Porque a gente aprende o ser humano na repetição. Tá? Vocês já ouviram falar do eye tracking ou não? Tá. É um teste americano, ele ainda não tem no Brasil, que tu coloca para as crianças. É um teste de triagem para autismo. Sim. Que é um videozinho que tu coloca as crianças assistir de 2 anos para ver onde é que ela olha na imagem, tá? E as crianças autistas, elas olham para alguns lugares. As típicas olham para a relação interpessoal, as outras 2 crianças brincando, e as atípicas olham pro vento que bate, a porta que abre e fecha, tá? Se num vídeo de 2 minutos a criança perdeu todo esse número de momentos de aprendizado, de comunicação, relações interpessoais e brincar, imaginem 24 horas por dia. Então, assim, a criança ela perde essas janelas de aprendizado se ela não faz as coisas naquele momento. Então, fazer uma intervenção de 20 horas é tu conseguir que naquele período ela não tenha essas perdas, que naquele período alguém mostre para ela, olha nos olhos, é isso que tu vai fazer, é assim que se faz, tá? Porque senão ela vai continuar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, rodando a rodinha, ou enfileirando, mas ela já sabe que a roda roda, ela já sabe que as coisas ficam um do ladinho da outra. Ela precisa aprender que tu pode colocar uma pessoa dentro do carrinho e o carrinho pode andar. Exato. Tá? Não ficar na zona de conforto Exato. sempre, né? Uhum. Gabi, tem uma pergunta aqui pra ti também. É possível mudar o quadro de disfunção executiva na fase adulta? O ser humano é capaz de melhorar toda a vida. A gente tem idosos tu que já trabalhou com idoso, que tem AVC, não estão usando a mão. A gente faz trabalho com ele, eles voltam a escrever. O cérebro, ele não para, o desenvolvimento para, mas as capacidades que a gente tem de aprender, elas são incríveis, tá? Quando tu trabalha com reabilitação cognitiva, exato. Por exemplo, assim... vai retardando também, né? Vamos pegar as crianças, os filhos de vocês e nós aqui, vamos todas aprender francês. É óbvio que os meninos vão ter muito mais facilidade que nós, mas a gente também pode aprender francês. Vai ser muito mais difícil, muito mais complexo, mas a gente pode aprender. Tem coisas que é tempo dependente. Você sabe que o último relato de um ser humano que começou a falar foi com 14 anos. Tá? Então, existe pessoa mais velha que 14 anos com relato de fala. Então, a gente sabe que tem um tempo para a pessoa aprender a falar. Mas não existe relato da pessoa mais velha que aprendeu francês. Sim. Entendeu? A segunda língua, eu tô falando. Sim. Então, tu pode aprender tudo. Vai aprender de uma forma diferente. Tu não vai sentar e brincar com o adulto. Mas tu pode dar os instrumentos e as habilidades. Exato. Seria triste se a gente não pudesse aprender nada novo, né? Ah, horrível. Eu tô pensando aqui, então, tá na hora de me mexer. Eu tô passando pela outra poda neural, que é da gestação, né? Aqui, vocês duas, eu não sei se tem filho. Tenho 2. Tá. Uma tá aqui, ó. Tá. Uma tá ali. Adultas. Vocês passaram por uma coisa que eu não passei, que eu acho que é uma das coisas mais lindas do mundo. Tem aquela frase, né, que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Isso é verdade, o cérebro daquela mulher nunca mais vai ser o mesmo.
muda as conexões cerebrais, é uma poda. É genial. É lindo tu genial. saber que, tipo, tu vira outro ser humano por causa do amor. É. Eu gosto de... Eu dou um nome pra essa poda, a poda do amor. Genial, né? E é isso, assim, né? Por isso que as mães atípicas são tão fortes, né? Eu vejo, assim, eu me transformei enquanto pessoa quando eu comecei a conviver com as mães. Porque é uma força, né? É uma resiliência, né? Bem isso, assim. A criança tá ali tendo uma crise e tá te mordendo porque não é porque ela tá com raiva, porque ela quer te comunicar, né? E a mãe, ai, vamos Ou uma lá. procura sensorial. É. Tem uma outra mãe que perguntou sobre vitamina B12 e suplementos. Podem ajudar? Assim, ó. E o ácido folínico também. Já bota no mesmo pacote. Os artigos científicos não foram robustos o suficiente, não tem evidência sobre suplementação alimentar. Claro, se uma criança tem uma deficiência de vitamina B12, a gente tem que lembrar que as nossas crianças têm uma seletividade alimentar importante, há uma indicação de fazer essa suplementação, tá? Mas todos os artigos não chegaram a conclusões nenhuma sobre evidência nenhuma de fazer usar a vitamina B12 para todo mundo. Outra coisa que a gente tem o risco é que vitamina não é assim, tá? Existe uma doença chamada hipervitaminose, tá? Que quando tu dá a vitamina demais, por exemplo, acontece muito com a vitamina D, tá? Tu pode levar uma pessoa para o hospital, a pessoa pode ter complicações sérias pelo uso excessivo de vitamina D, tá? Então, acho que bem indicado para uma pessoa que tem uma insuficiência de vitamina, deve ser usado. Mas assim, a rodo para todo mundo, não. É a mesma coisa que dizer todo mundo tem que usar risperidona. Não, é para casos indicados. Sobre o ácido folínico, eu vou ter que falar de um tema que eu não gosto muito de falar, que é de política. Tá? O ácido folínico é uma coisa política. O presidente dos Estados Unidos, quando assumiu, falou que ele ia resolver o problema do autismo. E nas palavras dele, que me marcou muito, foi porque os autistas não pagam impostos. E eu achei isso uma coisa muito pesada, porque uma pessoa é além dos impostos que ela tem que pagar. Sim. E quando um político diz que vai resolver um problema, ele tem que achar uma solução. Tá? E tinha saído um artigo indiano dizendo que o ácido folínico tinha melhorado os sintomas de crianças com autismo. Tá? Esse artigo eles foram até chamados para se retratar perante os pares, porque o artigo tinha erros metodológicos muito importantes. E aí, como o Trump disse que era tratamento, ele foi até a Anvisa americana e disse: vocês vão liberar como tratamento para autismo. E aí liberaram como tratamento para autismo. A sociedade americana, ela é contra o uso, tá? Mas eu vou lembrar uma coisa: a gente não tem nenhuma evidência do canabidiol, entendeu? E a gente usa, tá? Pode ser que daqui a 5, 10 anos o ácido folínico seja realmente um tratamento. Mas a pergunta a gente vai fazer uma tentativa com uma medicação que talvez, quem saiba, seja tratamento? Não sei se vocês lembram que há 10 anos atrás tinha um negócio de fazer supositório nas crianças, porque era parasitas que elas tinham. Teve uma onda há 15 anos atrás de tirar o glúten e a lactose de todo mundo. Sim. Só deixava A as gente crianças... vivenciou isso, né, Claire? A gente só deixava as crianças mais irritadas, porque já tem um monte de seletividade alimentar, que piora a qualidade de vida. Já teve uma época das câmaras hiperbáricas, do ácido, como é que era o nome daquilo? Do hélio, de várias coisas que viram moda. Aí as pessoas descobrem que não é, porque todo mundo quer uma resposta mágica, uma medicação que eu vou usar e que vai melhorar. Porque como a gente falou antes, é trabalho cansa. Sim. É bem mais fácil de tomar uma medicação do que ir todo dia na clínica fazer as terapias. Então, assim, acaba que quando parece muito bom, muito maravilhoso, o santo desconfia. E esse ácido folínico parece muito bom uma coisa. Tipo, uma vitamina que vai mudar o cérebro da criança. O nosso tempo tá acabando. Tá. Não diz isso, que o nosso tempo tá acabando. A gente
gente precisava de mais 3 horas, pelo menos. Bom, antes de encerrar, Gabi, a gente queria que tu passasse uma mensagem, assim, para as famílias, né? Se tu, né, quiser, que tu acha importante, assim. Acho que o principal é acredita no teu filho, tá? Ai, mas meu filho é não verbal e ele não vai falar. Mas a diferença entre o teu filho só gritar e o teu filho te usar como ferramenta já é maravilhoso, porque aí tu sabe o que ele quer. O teu filho te usar como ferramenta e apontar já é maravilhoso. Então, assim, fique feliz pelas pequenas coisas que ele consegue. Porque isso é qualidade de vida pro teu filho. Isso é qualidade de vida pra ti. Ai, meu filho não consigo desfraldar. Mas ele pegar a própria fralda e levar no lixo já é qualidade de vida, tá? Eu acho que assim, a gente fica se focando, eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho faça faculdade, eu quero que meu filho faça isso, faça aquilo. Fique feliz com as pequenas coisas. E principal, pense se o teu filho tá feliz, se ele gosta da vida dele, tá? Porque a gente não pode ser que nem esse político que eu falei, que pensa que uma pessoa só é digna de viver se ela produz. Ela é digna de ser ela mesma por ser ela mesma, pela pessoa que ela é. Tá? Então, veja os ganhos do teu filho e veja as potencialidades e não só as dificuldades. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Gabi, olha, gratidão, sabe, por todas as crianças que tu atende, assim, e pelas trocas, né, que tu sempre muito disponível, né, Claire, para discutir os casos, para nos dar puxão de orelha, né, então, assim, a gente só tem que te agradecer muito, muito, e pelo convite vir até Viamão essa hora da noite. Muito, muito, muito obrigada. E então, a gente quer deixar o convite, né, para o dia 23. Hoje foi o assunto mais técnico, né, então, assim, o pessoal que está trabalhando, mas a gente vai ter, então, esse momento com as famílias, né, então, para ouvir o outro lado, né, para quem realmente vivencia ali as 24 horas por dia. A gente vivencia algumas horinhas, né, atende 1 hora, né, mas a família é quem dorme, quem dá banho, quem dá comida. Então, eles vão estar aqui com a gente dia 23 e vai ser um momento muito legal. A gente quer pegar também um viés, assim, de poder mostrar para as outras famílias, né, o quanto é importante esse tempo de terapia, né, de dizer a importância, né. Eu vou participar também, então eu vou trazer um pouco da realidade do Davi. A gente vai ter famílias e crianças, né, como exemplos aqui, como de vários níveis, e que estão em alguns níveis, está no 3, está no 2, né, dependendo da área do desenvolvimento, e poder falar um pouquinho das famílias, das mães, desses pais, de como que se reinventaram, né, profissionalmente, que foram estudar, porque é muito novo ainda, né, a gente poder ter acesso às terapias, e hoje, infelizmente, também vou puxar um assunto meio ruim, mas realmente virou um comércio, né? Então, não são todos os terapeutas, né, que fazem isso com amor, com verdade, com técnica. Então, a gente está convidando algumas famílias, né, para participarem e trazerem essa realidade, poder mostrar, né, para tantas outras que esse outro lado, que tem um lado que é muito doído, mas tem o lado que é muito maravilhoso, assim, e que a gente consegue se reinventar. E lá ela tem amor, né? Nós temos, assim, atendimentos de muita união entre todos os terapeutas, o que é muito interessante, né? A gente se conversa muito, a gente fala sobre os pacientes, então é um trabalho muito completo, sabe? Ninguém é sozinho, ninguém faz nada sozinho lá. Exato. Né? Então isso é muito legal lá. E eu acredito que pelo menos pouco que eu conheço todos trabalham com muito amor lá dentro. Acho isso que sim. O ter amor está no nome, ter né? amor está no nome mesmo. Está no nome mesmo. Então tá. Obrigada, pessoal. Uma boa noite, bom Tchau, descanso aí. descanso. Tchau.